Olá, está no ar o Momento Brasil, o programa da TV UFG e da Rádio Universitária que discute assuntos importantes em pauta na nossa sociedade. Hoje você confere o quarto e último episódio de um ciclo de debates sobre o sistema carcerário de nosso país. O Brasil possui a quarta maior população carcerária do mundo, atrás apenas da Rússia, da China e dos Estados Unidos. Olha, são mais de 800 mil pessoas no sistema prisional. No episódio de hoje, vamos discutir a política de encarceramento no Brasil e possíveis soluções para este setor. Fique com a gente, o programa está apenas começando. Para falar sobre a política brasileira de encarceramento e possíveis soluções para este setor, o Momento Brasil de hoje recebe o coordenador da Pastoral Carcerária da Arquidiocese de Goiânia, Ramon Curado. Seja bem-vindo, obrigado pela presença do senhor aqui no Momento Brasil. É muito bom a gente poder falar, explicar um pouquinho sobre esta missão para nós. Para nós é uma missão, porque a Pastoral Carcerária ela existe no mundo inteiro, é da Igreja Católica, é um organismo da Igreja, e aqui em Goiânia a gente está junto, né? É subordinado ao nosso arcebispo Dom Washington, é da Igreja de Goiânia, Pastoral. Queremos também agradecer a presença aqui da professora Martira Macedo Santos, que é diretora da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Goiás, também conselheira da OAB Goiás. Obrigado pela sua presença, professora. Obrigada, Roberto. Meus cumprimentos a você e a todos que estão nos assistindo para discutir esse tema tão importante, um dos graves problemas brasileiros, que é o sistema carcerário. O senhor é diácono? Diácono. Diácono. Ajuda a gente a entender essa escadinha, diácono, padre, como é que funciona? Vamos aproveitar esse momento aqui para a gente aprender um pouquinho também. Na igreja existem 3 graus da ordem, que é o sacramento da ordem. Então existe o diácono, que todos recebem, e aqueles que são solteiros, eles podem ser presbíteros, que são os padres, ou episcopos, alguns, que são os bispos. Então eu sou diácono permanente. O diácono é aquele que está para servir. Servir aqueles que servem, né? É serviço. Isso existiu na igreja desde o começo, mas o diácono permanente desapareceu ali pelo século V e voltou com o Vaticano II, né? Somos homens casados que estamos na igreja para servir. Maravilha, obrigado pela explicação. Eu aqui aprendi um pouquinho, acho que o nosso telespectador, o nosso internauta também. E aproveito para lhe perguntar, Ramon, qual é o papel que a pastoral carcerária desenvolve no sistema carcerário, evidentemente? A pastoral carcerária ela tem uma missão de levar a igreja, levar o amor de Cristo àquelas pessoas que são os últimos dos últimos da sociedade, porque lhes falta o bem maior, que é a liberdade. E ali nós vamos para, eu brinco que é uma pastoral da escuta, muito mais para escutar. Não vamos para fazer proselitismo, para convencer ninguém, para mudar de religião ou para vir, mas vamos ali para levar o amor. O amor, muitas vezes, pode ser traduzido em escuta. E é aquilo que nós vamos fazer. Se eles querem uma oração, nós estamos lá para orar junto com eles, mas principalmente para escutá-los. E qual é a situação que o senhor encontra lá hoje no sistema carcerário? Qual é a realidade que o senhor encontrou lá? Não é uma realidade boa. Mesmo que alguma coisa já melhorou nos últimos tempos, ali eu brinco muitas vezes que é um sistema 3x1. Aonde cabe um tem 3. E em estado bem deplorável, né? A situação dos presídios, com essa superpopulação, falta tudo, né? Ultimamente, até que nessa parte de material de higiene pessoal,
que era uma coisa, um absurdo, né? Alguns anos atrás, recentemente, faltava até isso. A gente tinha de levar. Mas agora, pelo menos, o governo está conseguindo levar. Mas isso muitas vezes falta cobertas, falta de ser tratado o ser humano com dignidade. Porque se você trata o ser humano daquela maneira que são tratados, muitas vezes, você não vai conseguir fazer aquilo a que se destina o sistema, o que as leis mandam, né? Mesmo os tratados internacionais e tudo mais, que é para ressocializar o ser humano. Não é para vingar do ser humano, dando penas para que ele ali, então, fique... sofra o mesmo mal que ele causou à sociedade. Não. O sistema é para ressocializar. Todos têm isso na cabeça, mas as coisas muitas vezes não funcionam dessa maneira. Professora Bartira, do ponto de vista da legislação, qual é a avaliação que você faz? Permita-me chamar de você, né? Também somos aqui da UFG e a gente fica muito à vontade para chamá-la. Certo. Claro, como conselheira da OAB e como uma pessoa que acompanha, qual a avaliação que se faz do sistema carcerário? O sistema carcerário hoje é um locus da barbárie, né? É um sistema terrível, uma situação, como diz o professor Juarez Tavares, é um estado de coisa inconstitucional, né? Pela sua estrutura precária, desumano, né? O sistema penitenciário no Brasil, ele é falido do ponto de vista das suas funções declaradas, que seria a ressocialização, mas é uma realidade caótica, é uma realidade de barbárie, é uma realidade que depõe contra contra a nossa civilidade, sabe? É difícil compreender como que nós estamos em pleno século XXI e, de certa forma, aceitamos ou permitimos conviver com uma realidade tão bárbara, tão cruel, como é o sistema penitenciário no Brasil hoje. Eu estava pensando aqui, eu me dirijo ao nosso telespectador, ao nosso ouvinte da Rádio Universitária também, no seguinte. A gente ouve falar, e eu tenho que perguntar para vocês que conhecem essa realidade, dentro do presídio, o Estado brasileiro está dentro do presídio, ou a partir do momento que a pessoa é encarcerada, existe um outro Estado dentro do presídio? O que o senhor encontrou nesse sentido lá? Não é uma regra geral. Existem locais diferentes, existem prisões diferentes. Aqui ainda não está tão caracterizado isso, embora existam algumas organizações aí que comandos e não sei, que dominam ali. Aqui em Goiânia tem alguma coisa e aí muitas vezes o poder público fica refém deles. Eles muitas vezes ditam as normas ali dentro. Não é uma regra geral, isso acontece justamente pelo problema maior, que é a superpopulação. Se houvesse a população menor no presídio, mas aí os problemas são muito mais de raiz, porque existe a violência, problema social, mas a professora tinha falado sobre a barbárie, né, do sistema, e me veio à cabeça aqui uma colocação do padre Valdir, que é o coordenador nacional junto ao CNBB, da Pastoral Carcerária, que falou que da mesma maneira que hoje nós temos vergonha de um século e pouco atrás ter havido a escravidão no Brasil, ter trazido pessoas para o Brasil lá da África escravizado, nós provavelmente, não daqui a muito tempo, nós vamos ter vergonha de que existem presídios da maneira que estão sendo conduzidos. Vamos ter vergonha disto. Vamos falar que não seria possível que seres humanos submetem outros seres humanos a uma barbárie desta. Professora Bartira, o Brasil caminha para, daqui a
pouco, ter 1 milhão de pessoas encarceradas em condições subhumanas, como foi colocado aqui. Por que tem tanta gente presa no Brasil e a sociedade continua com essa sensação de insegurança total? Porque principalmente existe uma propaganda muito grande da mídia, né, de pedir mais punição. Existe uma demanda muito grande pela pena de prisão. Então, há uma identificação da pena de prisão como sendo a única pena, né? Se não há prisão, as pessoas têm o sentimento de que não houve punição. No entanto, esse é um grande mito e é um grande obstáculo epistemológico para a gente submeter essa questão a um novo paradigma, né? A pena de prisão não deve ser a única, nem deve ser a principal resposta ao problema penal. Os conflitos na sociedade devem ser procurados de serem resolvidos de uma outra forma, certo? Então nós temos 40% na média nacional de presos provisórios. São pessoas que ainda não foram julgadas, né? Então isso subverte a lógica do nosso sistema penal, né? Nós precisamos de novas soluções, de pensar a questão penal sobre um novo paradigma que não exatamente o paradigma da pena e da prisão como única ou como principal resposta ao crime. Precisamos ter outras respostas ao crime. Porque a causa do crime, elas são causas não apenas individuais, de motivação pessoal, mas também uma série de fatores sociais, econômicos e de decisão política, certo? O que nós vamos punir? Então, o nosso sistema prisional, a população carcerária está ali presa por poucos crimes. No Brasil, nós temos cerca de 1.800 tipos penais. São 1.800 crimes diferentes. No entanto, as pessoas estão presas por crimes, por 6 ou 7 tipos penais. Basicamente, crime de drogas, crimes contra o patrimônio, furto e roubo, né, estupros, homicídios, certo? Então, existe uma seletividade muito grande em relação à atuação do sistema prisional e os negros e pobres são, portanto, a principal clientela, né, a clientela preferencial do sistema penal. Então, nós precisamos não de exatamente ampliar a punição para outros estratos sociais. A prisão, ela nasce no sistema capitalista e ela tem uma relação muito forte com o sistema capitalista. Então, cada sistema econômico encontra um tipo de punição específico. E a prisão, ela tem uma função de exclusão social. Ou seja, nós retiramos do convívio social aquelas pessoas que são consideradas indesejáveis, né? Então, nós precisamos submeter essa questão a uma nova lógica, uma nova racionalidade. No entanto, se a gente pensa a prisão como sendo a única resposta, ou a resposta principal, isso nos impede de estar pensando outras alternativas que seriam muito mais eficientes, muito mais eficazes, digamos, muito mais humanas, muito mais civilizadas, mas que requer um novo modo de pensar a questão criminal, um novo modo de pensar a nossa relação com o outro. Nós vamos fazer um rápido intervalo e a gente volta neste ponto. A senhora apresentou um dado preocupante: 40% dos presos atualmente estão no regime... São provisórios. São provisórios. Em Goiás esse índice é maior ainda. É maior em Goiás. A gente volta depois do intervalo neste ponto, porque parece que isso é muito preocupante. Sim. E vamos entender então o tamanho da importância dessa preocupação. Momento Brasil, faz um intervalo, é rapidinho, não saia daí. O Momento Brasil está de volta no episódio sobre a política brasileira de encarceramento e possíveis soluções para este setor. Hoje recebemos em nosso estúdio o coordenador da Pastoral Carcerária da Arquidiocese de Goiânia, Ramon Curado, e a conselheira da OAB,
Goiás e diretora da Faculdade de Direito da UFG, professora Bartira Macedo de Miranda Santos. No bloco anterior, a professora Bartira trazia aqui alguns dados e um deles, 40% da população carcerária no Brasil, em Goiás esse número é maior, está no regime... São presos provisórios. Provisório. São pessoas que ainda não foram julgadas, estão aguardando julgamento. Né? Então, tecnicamente, são pessoas inocentes. Né? A média nacional é de 40%. Em Goiás, chega em perto de 60% de presos provisórios. Então, é um número assustador, escandaloso, né? Porque se o nosso sistema ele é todo organizado em torno da presunção de inocência, significa que então que nós estamos nós estamos subvertendo o sistema. Muitas dessas pessoas, ao serem julgadas, são absolvidas. E aí, ao final? Imagine, uma pessoa fica ali 1 ano, 2 anos presa e depois é absolvida. E deveria ficar quanto tempo pela legislação? A regra é que a pessoa só recebesse a prisão como pena após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então, primeiro se julga, se apura a culpa, havendo uma sentença penal condenatória, depois disso é que deverá haver a prisão. Então, a prisão antes do trânsito em julgado é sempre uma prisão provisória. E 60% dos presos em Goiás, portanto, estão nessa condição. E aquela pessoa que o juiz, a justiça, enfim, determinar que ela deva ficar nessa prisão provisória, existe um prazo máximo? A lei não estabelece um prazo específico, né? Deveria prever, mas a lei não prevê um prazo X de duração da prisão provisória. Ramon Curado, quando a pastoral faz as visitas, como o senhor disse aqui, e vai lá escutar os presidiários, tem alguma reivindicação deles que é mais comum? Eu primeiro gostaria de dizer que a professora estava falando lá sobre as prisões, né, que o objetivo da pastoral carcerária é utópico, é um mundo sem prisões. Isso muitas vezes as pessoas se escandalizam, mas uma sociedade que fosse equilibrada, uma sociedade que houvesse justiça social, nós teríamos um mundo sem necessidade de prender. E depois esse problema de prender as pessoas, esses 60% que está na casa de prisão provisória e na triagem e tudo mais, são pessoas de baixo poder aquisitivo. A pessoa que tem dinheiro para pagar bons advogados acaba não passando por essas, não ficando ali presos, né? Mas a reivindicação maior deles, muitas vezes, é sobre coisas simples, né? A maior parte dos que estão ali por serem pobres, né? Por não terem recursos para pagar advogados, muitos estão pedindo até que advogados. Outros pedem sabonetes, quando falta, muitas vezes falta para eles sabonete, papel higiênico. Ultimamente até que tem conseguido isso ser em menor. Mas eles pedem que sejam escutados naquilo que eles poderiam colocar, né? E trabalho também. O sistema deveria providenciar isso. Um assessor da secretaria há pouco tempo me falou que existem possibilidade de 2.000 empregos para aqueles presos lá. Atualmente, de 5.000 e tantos, 6.000 presos no sistema aqui, cerca de 600 pessoas têm algum trabalho lá dentro. E se tem 2.000 vagas possíveis, eu perguntei para ele por quê? Por que então não providencia para esse pessoal? Ele falou, olha, é problema administrativo, é problema burocrático. Não deveria ter problemas burocráticos, deveria ser um sistema que pudesse ter uma certa facilidade de lidar com esses problemas, né? Então, a falta muitas vezes, de administrativas mesmo, faltas administrativas, de não prover aquele pessoal,
além do trabalho, também o estudo, né? Poderia ser. Existe, pelo que eu sei, a única escolinha que tem lá dentro, que é na POG, Penitenciária Coronel Adenir Guimarães, ela está fechada atualmente. E era uma escola que estava com poucos alunos e foi fechada provisoriamente. Isso é outro, que ali a quantidade de pessoas que não sabiam ler e escrever é grande, ou poucos sabem, né? Não tem condições nem de ler um livro, uma coisa assim. Então falta trabalho, falta estudo. Isso são coisas administrativas que poderiam ser resolvidas melhor. Professora Bartira, existem alternativas? Se existem, quais seriam para esse sistema como ele está? A senhora fez um apanhado histórico dizendo que o sistema capitalista, praticamente ele é pai do sistema carcerário, mas, no entanto, o que tem, a maioria das pessoas que estão presas lá são pobres e negras, a maioria analfabetas. Então o sistema também ele é excludente até nisso, dessa população. Seria isso? Sim, sim. Quanto mais uma sociedade utiliza da prisão, menos democrática ela é. A prisão, a história da prisão está intrinsecamente relacionada com o desenvolvimento do sistema capitalista. O uso da prisão como pena principal, ela data de cerca de 200 anos. Antes, a prisão não era a pena principal. Né? No entanto, nós, na passagem do século XVII para o século XVIII, quando se inventou o direito penal e o processo penal como um sistema de garantias que impõe limites ao poder punitivo, se criou a ideia de que a punição é obrigatória. E no século XIX, a pena de prisão, a prisão se torna, né, na pena principal. E isso, tem vários pesquisadores que fazem essa relação do sistema capitalista com o sistema carcerário, né? Cárcere e fábrica. O sistema capitalista e o sistema de exclusão pela prisão. Existem soluções, sim. Aí, no campo de a gente pensar outras alternativas, nós devemos pensar numa forma de abolir as prisões, que eu acho que é uma utopia, mas utopia é justamente isso, a gente caminhar em direção a esse ideal, uma sociedade sem prisões. Mas, enquanto esse ideal não é atingido, a gente pode pensar em alternativas que estejam neste caminho, certo? Porque, por exemplo, porque o que não pode é continuar essa demanda por punição, essa demanda por prisão. É uma doutrina. Existia a doutrina de segurança nacional, hoje existe a doutrina da segurança pública. Da segurança pública. Isso. É a doutrina. Essa demanda por mais prisão tem um custo social muito grande, um custo econômico muito grande, certo? Então, se não é por apreço aos direitos humanos, se não é apreço pela dignidade da pessoa humana, nós temos que diminuir o encarceramento até por questões econômicas. Custa caro. Custa muito caro, o país não tem condição de construir a quantidade de presídios que seriam necessários para dar conta deste superencarceramento em massa que está acontecendo no Brasil. Então, nós construir presídios para atender o déficit de vagas, isso custaria mais caro do que tudo que o país gasta em termos de segurança pública, contando os gastos da União, dos estados e dos municípios. E o efeito prático disso? E o efeito prático disso é nenhum, vai ínfimo. Piorar sempre. Ou seja, então, antes de escolher a política, nós temos que estudar se aquela política vai dar certo. Vamos construir mais presídios, isso dá certo, isso funciona. Certo? Então, nós não podemos simplesmente estar dando lucro para as empresas privadas, que a indústria da segurança, utilizando os recursos públicos de uma maneira irracional, né? Então, existem soluções, sim.
E nós precisamos pensar essas soluções. Só que pensar essas soluções, eu digo o seguinte, isso é coisa do século XXI. Porque somente no século XXI é que o país está ensaiando algum planejamento na área da segurança pública. A partir do ano 2000 é que, com a criação do Conselho Nacional de Segurança Pública, a Secretaria Nacional de Segurança Pública, a Conferência de Alternativas Penais e por aí adiante, é que se tem tentado fazer algum planejamento que ainda não foi feito. Nós não temos um Plano Nacional de Segurança Pública. Certo? Então, a política é sempre ao reboque de algum crime que causa comoção social, né? Então, no sequestro do ônibus 174, na época do governo Fernando Henrique, ele tirou da gaveta, em uma semana ele divulgou um Plano Nacional de Segurança Pública, se é que podemos chamar aquilo de um plano, né? No governo Lula, nós tivemos a Conferência Nacional de Segurança Pública, que movimentou o país inteiro, com várias audiências públicas sobre segurança, no sentido de se criar uma política. E olha como é difícil criar uma política de segurança pública no Brasil, com tantos interesses em jogo. É um tema, é um assunto de muitas controvérsias, de muito conflito. Então você tem as polícias, várias, que não se entendem entre si, polícia civil com polícia militar e as outras polícias, etc. Quem comanda essas polícias? Ou seja, você tem as demandas da sociedade civil por mais cidadania, por mais direitos, né? Você tem as demandas do setor privado querendo mais guerra ao crime, porque mais guerra ao crime significa mais lucros. Significa venda de armas também? Significa venda de armas, significa presídios privados, tem toda uma movimentação financeira por trás. Você tem a mídia bombardeando, exigindo dos governantes medidas mais enérgicas, certo? Sem um estudo que comprove que aquelas mudanças que estão sendo viabilizadas são ou não eficientes para a resolução, para a redução da violência. Então, pensar a redução da violência é coisa do século XXI, certo? Então, nós estamos engatinhando nesse processo. E pensar a redução da violência, porque significa políticas públicas, então, integração das polícias, integração dos vários entes estatais, significa uma série de questões que vão estar mexendo com o poder da sociedade, com as estruturas de poder da sociedade e as estruturas de poder da segurança pública. Então, mas existem soluções, sim. Agora, pensar essas soluções é pensar, em primeiro lugar, nós devemos reduzir o poder punitivo e não ampliá-lo. Nós vamos fazer um intervalo, que o tempo estourou ali, vamos sim. Voltar então nessas possíveis soluções, porque é um assunto tão complexo que perpassa por toda a sociedade. Eu vou ali para o intervalo, que o pessoal já está me puxando a orelha aqui. Momento Brasil faz o intervalo e a gente quer saber que possíveis soluções são essas, então não saia daí. O Momento Brasil está de volta num episódio sobre a política brasileira de encarceramento e possíveis soluções para o setor. Hoje, recebemos em nosso estúdio o coordenador da Pastoral Carcerária da Arquidiocese de Goiânia, Ramon Curado, e a conselheira da OAB e professora da faculdade, aliás, diretora da Faculdade de Direito da UFG, professora Bartira Macedo Miranda Santos. No bloco anterior, professora Bartira, nós começamos a falar de possíveis soluções, né? A senhora falou que no Brasil, infelizmente, não existe uma política, um estudo sério, aprofundado, uma política pública para resolver essa questão. E que o encarceramento não tá dando resposta para isso. Então, que possíveis soluções a gente teria? A audiência de custódia é a solução? Na verdade, nós temos mais de 50 anos de uma crítica criminológica em relação à prisão. Então, nós temos conhecimento acumulado. O IPEA, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública e as universidades têm desenvolvido muitas pesquisas importantes. O problema é que as decisões elas são tomadas por mais
mais por um interesse político momentâneo ou por interesses econômicos do que necessariamente em razão de algum estudo que tenha comprovado que aquela política é ou não eficiente. Então nós temos este problema, né, que é um problema de decisão política, digamos assim. Vamos resolver o problema? Para resolver o problema é preciso uma decisão que seja política. E aí a posição dos governadores de estado é muito importante. Pensando em soluções, né, devemos pensar em soluções, até porque, veja bem, do jeito que estão as coisas, as vítimas, elas não têm os seus interesses atendidos, porque o sistema penal ele não quer saber se a vítima vai ou não ser ressarcida do prejuízo que teve, né? A vítima é um sujeito excluído do processo penal, né? Então, o processo penal e o sistema punitivo não resolve o problema da vítima. A vítima é retirada de lado. Então, você não consegue resolver o problema, se você for pensar de uma maneira mais ampla, você não consegue resolver o problema sem trazer a vítima, certo? Naqueles crimes, né, em que você tem aí um crime patrimonial ou um crime qualquer que tem uma vítima específica. Então, o que acontece? A punição, o Estado gasta muito mais do que o prejuízo da vítima. Você teve um seu celular de R$5.000 furtado e essa pessoa vai presa, o Estado vai gastar muito mais do que 10 celulares para prender a pessoa e a vítima vai continuar sem o seu objeto, sem o seu bem. Então, a vítima é um sujeito esquecido e não deveria ser assim. Para trazer a vítima ao sistema penal, nós devemos pensar outras formas de resposta. E uma dessas é a justiça restaurativa, que procura, né, resolver o problema, a controvérsia, o conflito entre a vítima e o agressor, chegar numa solução. Devemos pensar também em outras alternativas, como as penas alternativas à prisão, aplicar outras penas que não seja a pena de prisão, né? Professor Bartira, essa justiça restaurativa, fala um pouquinho mais, dá um exemplo. Essa justiça restaurativa é algo bastante embrionário no Brasil. O Conselho Nacional de Justiça encomendou algumas pesquisas nesse sentido, elas foram divulgadas essa semana passada. E os estados começam a se organizar para implementar a justiça restaurativa. Mas está assim ainda muito embrionário, estamos iniciando esse processo, que seria ter uma composição entre autor do fato e a vítima, procurar a solução do problema, do conflito gerado. Então, muitas vezes isso é possível e isso deveria ser incentivado. A Pastoral Carcerária tem incentivado isso e tem participado de promoções de cursos que envolvem, inclusive, o pessoal que trabalha no sistema penal. Uhum. Então, seria muito interessante você utilizar isso principalmente nos conflitos domésticos, familiares, né, brigas de vizinhos. Tem uma série de questões aí que poderiam ser muito bem solucionadas por meio da justiça restaurativa e não pelo sistema de justiça criminal tradicional. Devemos pensar em resolver a questão dos presos provisórios. Não é possível que um Estado tenha 60% de presos provisórios, né? Isso passa por uma mudança de cultura dos operadores do sistema de justiça criminal, especialmente dos juízes, né? Juízes e promotores de justiça. Então, nós precisamos de penas alternativas, de medidas alternativas à prisão, audiências de custódia também poderia ser um filtro importante, né? Porque a função da audiência de custódia é verificar, após a prisão em flagrante, verificar se aquela prisão foi legal e se aquela prisão é necessária. Então, a audiência de custódia, se os juízes cumprissem o que determina a lei, a audiência de custódia seria um filtro importante para o sistema de justiça criminal. O que não pode acontecer, e eu acho que está acontecendo, é um sistema que funciona sem filtros. Então, a Polícia Militar prende, a Polícia Civil lavra o auto de prisão em flagrante. Você nunca viu uma prisão ilegal da Polícia Militar, porque você nunca viu um delegado de polícia se negar a lavrar um auto de prisão em flagrante. Aconteceu um caso ali pelo sul do país, há uns 2 anos atrás,
O delegado de polícia se negou a lavrar o auto de prisão em flagrante, porque dizendo que essas pessoas não estavam presas em flagrante. E o que aconteceu? Os policiais militares foram todos para a delegacia e o delegado ficou simplesmente ilhado. Certo? Para você ver como que funciona a relação de forças dentro do sistema de justiça criminal. Então, os promotores de justiça deveriam fazer outro filtro. Os juízes deveriam fazer outro filtro. Então, os promotores deveriam analisar, é realmente caso de oferecimento de uma denúncia? Esse filtro deveria ser feito. Os juízes deveriam também fazer outro filtro. É realmente o caso de receber essa denúncia e instaurar um processo? Nesse caso, o que acontece é que há uma confusão de papéis, onde eu digo o seguinte, os policiais militares no Brasil são hoje os sujeitos de maior poder no sistema de justiça criminal. Por quê? Polícia militar é aquela que está na rua prendendo as pessoas as suas características físicas, certo? É que é aquela criminalidade visível. Portanto, essa é a criminalidade que é perseguida no Brasil, enquanto a criminalidade econômica, etc., essa é basicamente deixada de lado. Então, a Polícia Civil está nas ruas prendendo. A Polícia Civil ratifica, manda isso para o Judiciário. O Judiciário não quer fazer o seu papel, que é esse papel de filtro, não quer realizar, por exemplo, audiências de custódia, acha que todo mundo tem que ficar preso, como se o presídio tivesse simplesmente porta de entrada e sem porta de saída, né? Então, é um problema muito sério, muito complexo, né? Mas que existem soluções, existem. Essas soluções, elas são conhecidas, sim, mas falta muita vontade política e falta muita consciência dos próprios sujeitos que atuam no sistema. Mesmo porque quando se joga as pessoas lá dentro, no sistema de 3 por 1, né? Onde cabe um, coloca 3, onde falta tudo, e eles não são tratados com a dignidade de ser humano, eles vão sair de lá com muito mais ódio e com muita mais vontade de voltar para aquela vida de crime, né? Tem um episódio interessante em Pedrinhas, aquele presídio que ficou famoso lá do Maranhão, né? Em que um daqueles presos tinha decapitado 5 outros naquelas revoltas. E a imprensa veio toda lá e descobriram que ali estava um roceirinho lá que era pai justamente do monstro. E chamaram ele e falaram: você que é o pai desse monstro? Eu falei: sim. Há 5 anos meu filho foi preso por causa do roubo de um bujão de gás, porque ele estava passando fome. Eu não tenho dinheiro, ele ficou aí dentro. Vocês transformaram nesse bandido, nesse monstro que está aí. Então o sistema muitas vezes produz isso. O nosso juiz aí, Dr. Oscar, que é um juiz que tem batalhado pela audiência de custódia, ele estava falando uma coisa interessante. A cada vez se prende mais cedo. Estão querendo até que seja a idade diminuída para prender mais. Esses rapazes que estão sendo presos aí com 18, 20 anos, 25 anos, é a maioria da prisão, esse pessoal é menor. A pena máxima que eles vão ter é 30 anos. Eles vão sair de lá bem escolados, maltratados, com ódio, eles vão sair muito mais. Se roubar um celular, eles vão sair de lá para matar. Então, são muitas questões que me perpassam aqui enquanto cidadão, viu, Silvânia? Silvânia, nossa diretora, está ali acompanhando o programa. Quando a gente traz vocês, especialistas, vários outros que trouxemos nesta série, a gente percebe aqui alguns pontos em comum das falas de quem conhece profundamente o sistema. Tem que investir em políticas públicas de educação, de saúde, dar condições das pessoas crescerem na sociedade. O sistema carcerário, pelo que nós ouvimos aqui, não é? Eu estou falando com a Silvânia ali, o telespectador e o nosso ouvinte da Rádio Universitária, sabe que a Silvânia é diretora de jornalismo da Rádio Universitária, que acompanha a gente aqui. Moral da história: o prender como está se prendendo não resolve a questão e a vítima vai continuar mais crimes. É isso mesmo?
Só piora o problema. Só piora. Isso aí é uma então coisa, não há no sistema... É uma constatação que todos podem fazer. Quanto mais se prende, mais crimes acontecem. A prisão acontece depois do crime. Então, quanto mais crime acontece, mais prisão... Só agrava o problema. Isso não é discurso, viu, Roberto? Há uma pesquisa do IPEA, o Daniel Cerqueira, economista do Rio de Janeiro, ganhou um prêmio do Banco Nacional de Desenvolvimento, BNDES, 2015, prêmio de economia de 2015. Ele tem uma pesquisa que ele mostra que se o país aumentar em um ano o nível médio de escolaridade da população jovem, que é a população de 12 a 29 anos, isso reduz as taxas de homicídio em 5,8%. Então, não é apenas discurso, certo? Não é assim. Existem muitas pesquisas sérias que apontam para esse sentido. O caminho é investir em políticas públicas. Agora, a construção dessas políticas públicas enfrentam grande resistência do Poder Judiciário, grande parte do Poder Judiciário e do próprio pessoal da segurança pública e do sistema penitenciário também. Mas o que o sistema judiciário, em que ele não concorda? Não, eu estou falando a resistência dos juízes em aplicar outras medidas que não seja a prisão. Eu estou perguntando isso porque a sensação que o cidadão tem, e aí vem a questão da mídia também, é que, por exemplo, no caso da audiência de custódia, para o cidadão está ficando a impressão de que a audiência de custódia é um faz de conta que vai lá e a pessoa que cometeu um possível delito sai pela porta da frente antes do policial. A gente está tendo essa impressão. Isso é mito ou é verdade? Mas eu quero que vocês respondam depois do nosso intervalo. O intervalo é rápido, não saia daí. O Momento Brasil está de volta num episódio sobre a política brasileira de encarceramento e possíveis soluções para o setor. Hoje, recebemos em nosso estúdio o coordenador da Pastoral Carcerária da Arquidiocese de Goiânia, Ramon Curado, e a conselheira da OAB Goiás e diretora da Faculdade de Direito da UFG, professora Bartira Macedo de Miranda Santos. Eu vou retomar a pergunta que a gente deixou em aberto, que é audiência de custódia. A sociedade está com a impressão de que essa audiência aí é um faz de conta que a pessoa que cometeu um crime vai lá e sai antes da própria PM e a vítima se sente completamente sem essa proteção do Estado. Pelo menos essa é a sensação que a mídia tem colocado e que o cidadão comenta aí nas redes sociais. O que a senhora tem a dizer a respeito disso? Quer dizer que a mídia está a favor não das políticas públicas, né, não em favor daquilo que é bom para a sociedade, mas a favor da questão econômica, né, dos interesses econômicos que tem por trás do sistema de justiça criminal. Logicamente, isso é uma propaganda enganosa, é uma propaganda que advoga uma maior punição, advoga um endurecimento do sistema penitenciário, sistema penal e penitenciário, que nós sabemos de tudo que é ineficaz, não é adequado para o momento que o país vive, que é um momento de superencarceramento. Nós precisamos reduzir os índices de encarceramento. Nós precisamos desencarcerar, tirar essas pessoas do cárcere. E há uma resistência da mídia, da sociedade e dos sujeitos do sistema de justiça criminal para toda que é política de desencarceramento, né? Então a resistência é muito grande. E isso é um entendimento, a meu ver, equivocado, certo? A prisão não resolve o problema de ninguém, só dá lucro às empresas privadas e precisamos de um sistema penal mais racional, mais economicamente sustentável. Que empresas privadas? Empresas, desde toda a indústria de armamento, a indústria de equipamentos, como, por exemplo, tornozeleira eletrônica, como, por exemplo, a construção de presídios, a administração de presídios, fornecimento
de alimentos para os presídios, uniformes, etc. Né? Então, são esses interesses, e sem contar com a grande... a gente está falando aqui no varejo, mas há um interesse econômico que ele é mundial. Né? Há um interesse econômico mundial, capitaneado aí principalmente pelos Estados Unidos, que vem fomentando essa guerra ao crime, guerra às drogas, uma guerra que nem é nossa. Nós estamos comprando uma guerra, não é não é uma guerra nossa, não é do nosso interesse, e o Brasil entra nessa história de guerra às drogas, certo? Com um custo social muito grande, e um custo econômico muito grande. Então, a audiência de custódia, ela deveria ser um filtro, uma garantia do indivíduo, que o cidadão que for preso, ser levado imediatamente na frente de um juiz. Então, veja bem, o sujeito vai ser levado na frente de um juiz, o juiz vai verificar a legalidade e a necessidade daquela prisão. Então, quem é contra a audiência de custódia está advogando, na verdade, que as pessoas sejam presas ilegalmente e continuem presas ilegalmente. É o fundamento da resistência às audiências de custódia. Porque a audiência de custódia é simplesmente para analisar o sujeito, a pessoa presa, você vai passando na rua, a polícia militar te prende. Você deve ser levado imediatamente na presença de um juiz. Então, lavrado o auto de prisão, você vai ser levado na presença de um juiz. O juiz vai verificar a legalidade dessa prisão. Tem alguma coisa absurda nisso? Um juiz analisar a legalidade da sua prisão? Se a sua prisão for considerada ilegal, visto de pronto, essa prisão é manifestamente ilegal, o juiz vai mandar soltar. Quem manda soltar é o juiz, minha gente. A grande quantidade de pessoas que estão lá foram presas, estão lá, que se tivesse passado numa audiência de custódia, talvez não estivesse naquela escola, sim, aí sim, ser transformados em verdadeiros bandidos, porque o que a professora colocou aqui é evitar que seja presa uma pessoa que não cometeu um delito que seja ofensivo, né, e que seja passível de repetição, que essa pessoa não seja uma pessoa que ofereça risco à sociedade. Essa pessoa que não oferece risco à sociedade, por que prendê-la? Para que ela depois fique lá um tempo e se transforme e aí em uma pessoa perigosa? Né? Ramon, para esse pessoal que está hoje encarcerado, que soluções o trabalho de vocês lá, sempre fazendo visitas, fazendo acolhimento espiritual, mas também ouvindo no dia a dia dessas pessoas, que solução teria para esse pessoal que está encarcerado hoje? Seria trabalho? Precisava, trabalho, estudo, né? E precisava também, isso parece que a OAB está querendo fazer, nos chamou para fazer uma parceria com outras também entidades, é fazer alguma coisa de rever, porque tem pessoas que estão lá dentro e que poderiam não estar mais. Já cumpriram a pena, já pagaram e estão lá presos. Muitas vezes por falta de recurso econômico, porque quem tem dinheiro não fica preso, né? Então, poderia ser um sistema de fazer é o que a OAB está querendo, principalmente agora que está essa comissão que está sendo criada de direitos humanos, ver o problema das mulheres, que aí é um problema mais sério ainda, porque as prisões foram criadas por homens para homens. E as mulheres estão ali dentro e na maioria, levadas pelos seus companheiros. A maioria das mulheres estão presas ali por problemas de ter facilitado o tráfico de drogas para os companheiros, né? E aí são mães de família, muitas vezes os filhos nascem lá dentro da prisão, outros os filhos são criados dentro da prisão, e outros ficam lá de fora para aí se tornarem marginais, sem mães, sem a criação do que o pai já assumiu, né? Professora Bartira, neste minuto final, que mais a senhora gostaria de ressaltar nessa discussão que é bastante ampla? Bom, nessa discussão eu gostaria de chamar a atenção do papel dos juízes, né, no sistema penitenciário.
os juízes não se sentem responsáveis pelo caos, pela barbárie, pelo sistema de horror que é o sistema penitenciário. Eles mandam as pessoas para a prisão, mas não se sentem responsáveis por essa prisão e nem pelas condições dessa prisão. Então, o juiz, e por outro lado, os juízes se sentem como policiais, porque eles se sentem nessa guerra ao crime, eles se sentem lutando do lado justo. Então, quando não se faz, quando não se obedece a esse sistema esse fluxo na justiça criminal, de pesos e contrapesos, ou seja, um sujeito do sistema tem que cada um fazer o seu papel, certo? Então, se os juízes não fazem o seu papel de analisar realmente a prisão e a necessidade de cada prisão que é de sua responsabilidade, e se ele, enquanto o judiciário se sentir como sendo um sujeito que não tem responsabilidade nenhuma pelo caos no sistema penitenciário, ou seja, eles vão continuar mandando mais pessoas para a prisão, e não há recursos públicos, financeiros suficientes para atender a demanda que está ocorrendo nesse aumento, nessa superinflação, né, das prisões no Brasil. Um outro dado é a prisão das mulheres, porque o encarceramento masculino é um problema, cresceu 260% nos últimos anos, mas o encarceramento feminino cresceu 524%. Então, o crescimento, a velocidade do crescimento do aprisionamento das mulheres é algo alarmante e precisa ser contido. E 68% dessas mulheres estão presas por crime de tráfico de drogas. Pequenos tráficos. E a verdade é que isso tem um custo social muito grande. Você tem os filhos dessas mulheres. Professora, tem toda a desestruturação. O pessoal está aqui me chamando a atenção, que o nosso tempo acabou. O sistema agradecer a presença de vocês aqui, né? Infelizmente o nosso tempo acabou, mas já deixar o convite para que retornem numa próxima oportunidade para a gente tratar do desdobramento de tantas questões que envolvem. Obrigado a vocês, Momento Brasil, deixo o convite para que retornem. Infelizmente o nosso tempo aqui estourou, convidados maravilhosos que a gente trouxe aqui. A gente espera que com essa série o nosso telespectador tenha a capacidade, a partir de agora, de começar a refletir de uma maneira mais aprofundada sobre a problemática. Visite o site da TV UFG e da Rádio Universitária. Obrigado a você, o Momento Brasil fica por aqui. Tchau, tchau.